É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio da segunda temporada do Café com Záquia. Antes de mais nada, eu quero já deixar nosso apoio e nosso patrocínio e agradecimento a todos vocês, ó. A pessoal da América Verde Brasil, a League Shop Germânia, a Vox FM, a Merlin Brindes, a Granja Dois Irmãos, que desde 1970 produz ovos de qualidade, ao Regional, ao apoio da Fidelidade Clean, a Revista Estampa, a TV Cidade Catanduva, que também nosso programa passa por lá, a Óticas Brasil e a Luciana Magazine. Nosso muito obrigado. Você quer conhecer mais? Mercaveja.com, patrocina nosso programa. E antes de começar esse bate-papo maravilhoso, roda a vinheta aí, pessoal. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Eu falo isso sempre porque a gente não sabe que hora você está escutando, onde você está escutando, mas compartilhe. Se está no YouTube, compartilhe. Siga a nossa página também, que é muito importante. Chame seus amigos para escutar, ouvir também no Spotify. E nós estamos também nas redes sociais, na Facebook, no Instagram, seja onde for, nós vamos aparecer por aí. Você vai me ver, não adianta fugir. E é isso aí, gente. Vamos colocar aqui na tela principal, porque hoje, novamente, estamos com o dia iluminado aqui. Meu amigo Ricardo trouxe mais uma alma divina, nosso amigo Adeilson Salles. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa madrugada, também. Esqueci dessa também. Agora você me ferrou, agora eu tenho que ficar falando esses 4 itens. Mas esse meu olhar é um olhar já de psicanalista, né? Isso, As agora... pessoas perdem o sono, experimentam seus conflitos, então boa madrugada. Boa madrugada. Para você que nos encontrou. Muito bem, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Mudamos agora o esporte, agora eu tô ferrado, são 4. Senhor Adeilson Salles, vamos começar aqui pro pessoal conhecer quem é esse rapaz. O pessoal tá olhando na câmera, quem que é esse rapaz aí? Da onde você surgiu, quando a mamãe pegou você no colo, onde você nasceu, como é que começou a tua infância? Vamos lá. Muito bem, eu nasci no litoral de São Paulo, no distrito de Vicente de Carvalho, é um distrito do Guarujá, melhor dizendo. Então eu nasci no Guarujá, no litoral. E foi lá que eu passei a infância, adolescência e hoje vivo em Santos. Você estudou lá, tudo em Guarujá? Eu estudei do Guarujá, nós mudamos para São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil, né? Também no litoral. Que idade que era? 6 anos, 5 anos de idade. Então, você não conheceu tanto Guarujá? Cedo. Não, eu voltei a viver lá depois de adulto. Tá. E vivi muitos anos lá. Mas passei a infância e a adolescência. Estudei no Colégio Municipal Lions Clube de São Vicente naquela época. Tá. E foi lá que eu comecei a ter as minhas primeiras e mais marcantes experiências que me trouxeram até aqui. Mas quantos anos você tinha nesse comecinho que você 7, 8 anos de idade. Com 7, 8 anos de idade, o que aconteceu com você, com essas experiências aí? Rapaz, eu tinha alguns comportamentos um tanto estranhos, porque eu gostava de ir na missa. Eu ia sozinho, porque minha família não frequentava. O Lions Clube de São Vicente, naquela época, aos domingos, o pátio da escola virava igreja. Então eu pedia para o meu pai e para minha mãe para ir à missa. Nós tínhamos uma condição muito limitada financeiramente, então a minha roupa de domingo era o meu uniforme da escola. Só tirava naquela época o distintivo, que era preso com aquelas agulhas de fralda. Soltava e eu ia para a escola, passava brilhantina, porque eu tinha cabelo naquela época, e nós íamos. E eu comecei a me envolver lá na igreja, olha, veja você. E com 7, 8 anos. Com 7, 8 anos, comecei a cantar. Eu era precoce, cantava no coral. Com 9 anos já comecei a escrever alguns poemas. E sozinho, né? Porque naquela época as crianças iam sozinhas mesmo. Não tinha essas coisas. Que a gente... Até a mãe falava, vai pra rua brincar, moleque. Exatamente. Vai pra rua e me deixa em paz. Era isso. Então eu brincava muito na rua, caía muito na vala, correndo atrás dos garotos, e tinha essa coisa um tanto quanto diferente para essa idade. Aos 9 anos, mais ou menos, eu escrevi alguns poemas. Mas assim, eu não sabia o que era poema. Nem meu pai e minha mãe, que não tinham cultura. Todo mundo achava bonito porque eu escrevia em rimas. Isso despertava. E era interessante,
Porque como eu ia para a igreja, a cabeça de uma criança era influenciada pelo mundo que ela via. Então eu escrevia poemas sobre o Brasil e sobre o Evangelho, sobre o Brasil e sobre o Evangelho. Esse foi o meu universo na infância. E você identifica hoje, por aquela criança lá, por que aquele gosto tão repentino para ir na igreja com 7, 8 anos sozinha, sem ninguém forçar? Olha, pelo olhar assim humano, haviam evidentemente algumas carências, né? E algo que tinha um culto à divindade na minha casa, mas não havia uma prática com relação à divindade. Minha mãe ouvia no rádio às 18 horas a Hora da Ave Maria, Sim. um programa que ela colocava uma jarra de água do lado, reunia, nós éramos em 8 filhos, reunia os filhos em volta do rádio, e ali nós ouvíamos um personagem que depois veio a fundar a LBV, que se chama Alziro Zarur. Então toda tarde ela obrigava a gente a sentar ali. Naquela época também havia um comportamento muito estranho na minha família, estranho para os dias de hoje. Havia um elemento que talvez as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, não conheçam. Na minha casa tinha uma mesa. Que todo mundo sentava. Todo mundo sentava à volta. Olha que estranho. As pessoas à volta de uma mesa para se relacionar. E no almoço Pra era conversar. sagrado, tinha que sentar todo mundo junto. Sentar todo mundo Olha junto. que absurdo que você está me contando. Hein? Mas tinha uma censura. Censurado. Você pode sentar e comer, você só não pode falar. Não conversava também. Não era permitido, né? Eu não tinha um sentimento de pertença emocional na relação com os meus pais, porque eu só obedecia. Entendi. Isso na infância e na adolescência. Então eu não podia falar das minhas dores, como as crianças de hoje também não podem falar, porque querem entupir elas de coisas para substituir os sentimentos e as dores que elas têm, porque as crianças também têm dores emocionais. Então, você está me dizendo que no teu passado e o presente de hoje praticamente tem uma igualdade. Tem um vínculo, né, que eu só fui perceber, evidentemente, quando eu fui fazer psicanálise, como eu escrevo muito para crianças, né? Nós vamos falar disso. Isso mexe muito comigo, com a minha emoção. Mas interessante que eu tenho para te contar é que ninguém sabia de onde vinha aquilo. Mas já saindo da puberdade, entrando na adolescência, eu comecei a apanhar muito na escola. Com que idade? 13 anos, 12 E naquela idade, anos. hoje a gente fala em bullying, né? Porque as Isso, pessoas... Eu tive milhões de apelidos, todo mundo tinha apelido, né? Então, e a briga se resumia na escola. Você apanhava. Era porrada todo dia. E não podia contar para os pais, senão você apanhava em casa. Então, aconteceu algo interessante que eu quero te trazer. Eu tinha muitas espinhas no rosto, muitas acnes. Mas não era só no rosto, não. Era na pubis, na bunda, na nuca, na orelha. Era muito feio. E não havia medicação naquela época. Não havia. Então, enchia a cara de pomada minâncora, mas não resolvia nada. Eu apanhava e me chamavam de coisa. Riam de mim. Riam de mim. Me chamavam de coisa. E eu ia apanhando. E até que um dia a professora pediu como dever de casa, uma redação. E 2 dos garotos que mais me batiam me pegaram no corredor. E com o antebraço, eles encostaram meu pescoço na parede, pressionaram e me disseram assim: você vai fazer as nossas redações. E eu estava louco para que alguém gostasse de mim. E disse assim: eu faço. Então eu fui para casa e escrevi 3 redações sobre o mesmo tema. 3 redações diferentes sobre o mesmo tema. Entreguei para eles, eles passaram a limpo. E levaram para a escola. E os 3 tiraram nota alta. E ali... A partir daquele momento começaram a Você me não era um olhar... estranho, você era um cara que tinha uma obrigação, mas ao mesmo tempo necessidade, que eles precisavam de você. Sim. Aí eu comecei a me tornar um pequeno corrupto. Comecei a trocar redações por pipas e chocolates. E não apanhar. E não apanhar. Então, 3 Que itens. foi um alívio. Então os garotos e as garotas da escola, os meninos e as meninas, me pediam para fazer redações e eu fazia. Mas também você não tinha essa convicção que você está falando hoje sobre corrupto, tá, as coisas. Não. A convicção Eu estou falando aqui unindo... Sim, mas as pessoas identificar também que o mundo fala, tudo é errado hoje. Você não Sim. se pegar essa versão, você está errado. Na verdade, era uma autodefesa. Sim. E um certo massageamento no meu ego. Tinha um garoto que apanhava muito, e porque em uma das ocasiões eu estava em casa e eu acreditei que havia descoberto a fórmula para não ir mais à escola. Chegou a hora da aula, eu falei para minha mãe que estava com dor de barriga. Você está com dor de barriga? Estou, mãe. Então você não vai para a escola hoje. Meu Deus. É um alívio. Um alívio. No dia seguinte, mãe, estou com dor de barriga. De novo. Você tem que ir para a escola, moleque.
Mas mãe, vão me bater lá. Se você não apanhar lá, vai apanhar em casa. Então eu optei por apanhar na escola. Isso que aconteceu antes do advento da redação. Sim. E assim foi, eu fui caminhando, eu descobri no Lions Clube de São Vicente um grande amigo meu. O maior amigo de toda a minha vida. Posso te asseverar. O livro. Eu fui morar dentro dos livros. Quando a minha professora contou a primeira história infantil para mim, foi arrebatador. Um universo que eu podia viver a partir da minha mente, a partir da minha imaginação. Então aquilo me protegia. E é evidente que eu queria e fui morar dentro dos livros. E aí comecei, até hoje, né? Eu leio muito e vejo que isso é fundamental para saúde emocional, para a pessoa e para conquistar os próprios sonhos. Mas nunca imaginava que eu fosse me tornar um escritor. Com 17, 18 anos, eu escrevia cartas de amor para as namoradas dos meus amigos. Você que escrevia? Eu escrevia. Você estava numa escola, você não estava cursando faculdade? Nada. Não, estava na escola. Tá. E então eu comecei a escrever. As pessoas te procuravam então para escrever? Para escrever. Eu achava estranho, mas eu não me tocava que aquilo era um talento. Eu não tinha uma orientação precisa nesse lado. Porque era natural, né? Era natural, espontâneo. Morria alguém, escreve uma frase aqui para colocar nas flores pro defunto. Alguém vai se casar, escreve uma frase para colocar nos presentes. Tem uma pessoa enferma, escreve uma frase de incentivo. Será porque que no início isso daí te salvou a não apanhar? Então isso daí você continua acreditando que você tem que continuar para não apanhar da vida? Exatamente, né? Mas estava isso no inconsciente, digamos assim. Sim. Em momentos de crise existencial e de sofrimento, eu recorria à escrita. E foi isso que foi te salvando e você não imaginou que você tinha o talento? Não, eu não via. Ninguém me falava que eu tinha talento e nem eu percebia. Eles não precisavam falar, eles pediam. Pediam, mas não era o suficiente para que eu visse. Tem uma frase do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, que ele diz assim: é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Sim, Eu estava dentro da ilha, eu não enxergava. Como muita gente tem talento, a maioria que não tem, elas acreditam que não é nada. Elas têm que sair dessa ilha. E porque você só faz bem as coisas que você ama, né? Sim. Então isso passou a acontecer comigo. 17 anos. 17, 18 anos. E a vida foi indo. Eu casei muito jovem, casei com 20 anos, etc. Porque havia um condicionamento na época, pelo menos na região de onde eu venho. Você entra vai trabalhar na Companhia Docas do Estado de São Paulo, ou vai trabalhar na antiga siderúrgica Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, que hoje é Usiminas, ou vai trabalhar na Petrobras. Se você entrar numa dessas três empresas, você vai se casar e vai ser feliz o resto da sua vida. Era o condicionamento, era um modelo. É o determinante então do teu muitos futuro. garotos eram assim. Muitos garotos enveredavam por esse caminho. Vou ter família. Olha, eu estou ganhando um bom salário, estou na Cosipa, estou nas docas e tal. E eu vou agora casar e vou ser feliz o resto da vida. Era isso que se acreditava. Mas o meu mundo não ficou muito restrito a isso. Eu sentia uma ânsia muito grande, uma inquietação. Essa inquietação sempre caracterizou a minha vida e ainda hoje, com a idade que eu tenho, eu te entendo, caracteriza a minha vida. Porque a gente não quer ter segurança. Não. A gente quer sonhar. A gente quer sonhar. E as pessoas gostam de viver dentro de um quadradinho. Sim. O meu próximo passo tem que ter chão embaixo. Se não tiver, eu não dou. Eu estou aqui ferrado, sofrendo, chorando, com uma bolha desse tamanho no meu calcanhar, mas eu já conheço esse calo, eu vou ficar com ele. Porque se eu for à frente, eu tenho medo de ir à frente. Que é a segurança que eles falam. Eu não vou sair daqui que eu tenho segurança, não vou fazer isso, porque todo mês eu tenho meu dinheirinho. Exatamente. É a segurança que às vezes a pessoa não sabe porque ela está depressiva depois. Exato. Os modelos comportamentais são verdadeiras prisões nas quais as pessoas se condenam perpetuamente a viver dentro de um contexto de infelicidade, porque não conseguem sair dos modelos. Você só é feliz se você for casado, e for casado a vida toda com alguém. Mas ou aquela pessoa que apanha, eu já apanhei 4 vezes na minha vida, não vou fazer de novo para apanhar de novo. Exatamente. Mas existe felicidade fora do casamento, porque nós precisamos de pessoas, de nos tornar pessoas serenas e equilibradas. Enquanto nós nos mantivermos dentro de alguns conceitos, porque se eu sou saudável, eu posso ser um bom marido, um bom pai, sim, um bom escritor, um bom amigo. Eu comecei a identificar, eu casei comigo mesmo há pouco tempo. Isso é fundamental. Porque eu não casava comigo, eu brigava o dia inteiro. Eu te entendo. Brigava o tempo inteiro, porque eu sempre fui uma alma inquieta, que nem você tá falando. E aí quando eu comecei a casar comigo mesmo e aceitar que é um dia por dia,
Que as pessoas não vão me aceitar do dia pra noite, é dia por dia. Então, a paciência que eu nunca tive, eu não tenho até hoje, tá? Sim. Mas eu tô lutando comigo nisso. O sonho tá querendo sair, você tem que empurrar ele para dentro, porque você não pode sonhar, ou você não pode enxergar o mundo por uma perspectiva diferente. Eu sempre assustei todo mundo em minha volta. As pessoas, você identifica isso aí. Você vai falar, ixi, lá vem o Daniel com mais ideia. Ih, o Daniel vai querer fazer um mundo novo. O Daniel vai... E é que eles riem de mim mesmo. Então, as pessoas vai bloqueando. Eu tô falando de Daniel, mas muitas pessoas estão escutando podem identificar isso. Quantas pessoas têm criação interna e não solta por medo, porque é o que o outro vai dizer, né? Sim, sem dúvida. Mas aí eu fiquei prisioneiro muito tempo, né? Isso você tá falando com 17, 18 anos. Aí eu fui avançando, casei muito novo, com 20 anos, como eu te disse, condicionado dentro dessa ideia, porque era um padrão que a gente devia seguir daquilo que era conceituado como normal. Eu atendi a esse modelo e fui infeliz por ter atendido esse modelo. Até que idade? Até 40 anos. Então quer dizer que você começou esse modelo de negócio de vida perfeita com 18 anos, você acreditava nela? Acreditava nela. Inclusive, com 18 anos, eu entrei na Companhia Siderúrgica Paulista. Que era o caminho. Que era o caminho. Sim. E aí, agora tem que casar. Era a mentalidade da época. Mas as pessoas vão criando histórias. E eu não tenho vergonha de confessar essa limitação. Não, porque 90% das pessoas, 10% estava internado numa rátima no hospício. Era isso. Exatamente. E aí eu fui trabalhar também no Cais do Porto, olha só. No Cais do Porto foi uma fase muito áurea para mim, mas eu me sentia um extraterrestre, porque eu gostava de falar de livros, de poesia, de literatura, e no Cais do Porto só queria se falar de bunda de mulher. Cara esquisito você, né? Era estranho. Eu falava, e numa conversa assim, amigos, com licença, eu vou no toalete. Olha, é um fresco esse cara. Ele cai no toalete. Vai no toalete. Então, havia algumas coisas que iam me provocando. Com 40 anos de idade, eu ganhei o concurso de poesia da cidade natal, no Guarujá. Quer dizer, você continuou trabalhando, mas você nunca perdeu a vontade de escrever. Não, assim, ela era algo que orbitava a minha vida, mas não era, eu não tinha esse olhar. Mas isso eu te apertava o peito, você não sabia o que era? Apertava, eu não sabia. Eu gostava de livros. Eu ia nas bienais e eu dizia assim, quando eu olhava aqueles livros, meu Deus, como deve ser feliz uma pessoa que tem um livro numa bienal. Nossa. E depois, anos depois, eu comecei a autografar a Bienal, Rio, São Paulo, as grandes bienais, né? Mas quer dizer, isso é legal para as pessoas identificar. Então, muitas vezes, essa paixão tua não se trata só de paixão, poderia ser tua vida. É um ideal de vida, na verdade. Que é o medo da mudança dela. Exatamente, o ideal. Então, eu vivia num casamento onde não havia amor, né? E eu falei, mas eu não posso sair. Então era um sofrimento desgraçado. Você já tinha um trabalho perfeito. Tinha um trabalho perfeito, tinha um bom salário. Bom salário. Mas eu não conseguia. Até que um dia alguém disse para mim assim, olha, você já percebeu que você é um líder? Sai para lá, demônio, tu quer me atentar? Que líder? Adeilson, você é um líder, olha quanta coisa você faz. Eu estava condicionado, até por questões religiosas mesmo, a me diminuir. Você frequentava quais igrejas naquela época? Não, depois eu passei a frequentar o espiritismo. Mas isso com que idade? Com 33 anos. Quer dizer, 33 anos. Com 40 que você começou a mudar mesmo a sua vida. Exatamente, só com 40. Com 33 você começou a frequentar. Aí você começou a entender um pouco mais. Mas assim, tem alguns personagens na história, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui Cora Coralina, que publicou o primeiro livro de poesias aos 75 anos. Sim. Depois que o marido morreu, que ele fez o favor de morrer. Aí ela publicou um livro. Ai, que maravilha. Clementina de Jesus, que talvez a maioria não conheça, depois você pode pesquisar no Google. Quem foi Clementina de Jesus? Uma cantora negra espetacular, com uma voz singular. Lançou o primeiro long play com 80 anos. Allan Kardec começou a trabalhar na codificação espírita aos 50. Então, quem não quer mudar de vida, não quer fazer nada, pode estar sofrendo de conflitos emocionais, evidentemente. A gente considera isso. Mas tem um pouco também de medo e preguiça. Você falou tudo. As pessoas acreditam que a idade é importante para decidir sonhos. A idade é apenas a vida. É apenas a vida. Tem gente que você pode você tá vivo com 80 anos bem, vai fazer teu sonho. 90 anos bem, vai fazer teu sonho. Quem te garante que você não pode fazer? Sim, exatamente. Então, quando eu ganhei o concurso, eu ganhei em primeiro e em terceiro lugar.
Ganhei primeiro lugar e ganhei terceiro. Isso com que idade? Com 40. Com 40 anos. Quer dizer, com 33 para 40, você começou a frequentar o centro, mas você estava casado ainda? Estava casado. E aí, nessa andanças pelo centro, você começou a identificar uma mudança interna com você para chegar aos 40 e escrever? Mas eu ainda continuei me mantendo sob o cabresto daqueles que diziam que eu tinha que me santificar. E só com 40 anos que você fez você foi participar do primeiro concurso? Com o primeiro concurso e com 41 eu lancei o primeiro livro. Quer dizer, 40, aí você acreditou quando você ganhou esse concurso? Não, ainda não. É um trabalho para a gente tirar as vestes antigas, os conceitos antigos nos quais eu me agarrava, porque eu também tinha medo, porque eu também tinha insegurança e também não me conhecia. Eu me mantive limitado a isso. Quando eu falei com a minha ex-esposa, que é minha grande amiga, nós somos muito amigos. No aniversário dela, eu levo flores para ela todos os anos. Me deu minhas filhas, né? Meu grande tesouro, meu grande presente. Eu falei para ela, eu não quero continuar casado, porque eu não vou conseguir. Como você não quer continuar? Você é obrigado a ficar casado comigo. Você casou, você tem que ficar até o fim da vida. Falei, não tenho que ficar até o fim da vida. Porque não está sendo bom e eu não vou ser bom para você. Com que idade? 40. 40, puta, foi mudando tudo. As pessoas falam que a vida muda aos 40, você tá à prova aí, então. Exatamente. Aí eu saí, me separei e comecei a me descobrir. E quando eu me separei, que eu comecei a namorar com outra pessoa, aí o próprio meio religioso começou a jogar pedra em mim. Eles vão apontando os defeitos, as qualidades não importam. Aí foi aquela crucificação e execração pública, uma das que eu vivi na minha vida. Mas eu continuei, eu não desisti. Embora eu chorei, fiquei triste, quis desistir, quis jogar tudo para cima, mas continuei. E a minha vida começou a mudar efetivamente. Eu te dou a data do meu nascimento, assim, que eu falei, porra, eu tenho que fazer isso. Foi na Bienal do Livro em 2007, no Rio de Janeiro, a primeira Bienal. Eu já tinha publicado livros para adultos e tinha lançado timidamente em editoras pequenas algumas obras para criança, muito pouca coisa. Mas quando eu fui na Bienal do Livro, Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro, 10 dias antes da Bienal, a editora, né, que é a maior editora espírita do mundo, a FEB, me chamou para autografar. E eu falei, não, eu não vou, porque eu tinha morrido um sobrinho meu, um acidente de moto, um rapaz de 21 anos, e eu estava muito impactado com aquilo. Não quero não vou. Adeilson, venha. Uma semana antes eles me ligaram. Adeilson, o motivo dos estandes aqui são seus personagens. Venha. Aí eu decidi. Aí eles me mandaram a passagem, eu fui para o Rio. Foi a primeira vez que eu fui autografar numa Bienal, no Rio de Janeiro. Quando eu entrei no Rio Centro, o estande da FEB tinha 500 metros quadrados. E quando eu fui me aproximando, eu olhei assim, em luminosos, o rosto dos personagens do meu livro. Aquilo foi me dando um impacto, uma emoção muito grande. Quando eu me aproximei, que eu olhei, os funcionários todos com camisetas com o rosto dos meus personagens. Que para você era uma vida. Era uma vida. Cada um tinha uma vida. Aí eu parei e comecei a chorar. Comecei a chorar, me recompus e fui. Tinha uma companhia de teatro que foi contratada para representar os meus personagens. Tinham feito os meus personagens em tamanho humano. Na hora do lançamento eu surgi no meio do gelo seco junto com os personagens, assim, uma coisa... Aí eu lembrei do cais, eu lembrei das porradas. De tudo. Você entendeu? Eu perdi em autógrafos, aquele ano eu autografei livros meus, numa Bienal, 1.500 livros infantis. Eles lançaram 3 livros meus infantis numa única vez. Eu perdi, o autor mais vendido foi o Chico Xavier. Com o Chico a gente não concorre, então eu ganhei. Aí você quer apelar, né? Aí você tá querendo apelar. Ganhei do Chico Xavier, a gente já para o programa agora. Mas eu ganhei dos humanos ali. Sim. Então era um sinal muito claro. E eu dizia para mim, descobri o que eu tenho que fazer na vida. Aí você fala, agora eu vou. Agora eu vou. Aí ninguém mais segura. Essa é a frase, agora eu vou, ninguém mais segura. Agora eu vou. Aí a minha neta, que era pequena, porque eu comecei a escrever para ela, livros infantis... Mas você não falou o nome do livro, que livro que era? Era... E inclusive traduzidos para a língua inglesa, depois, posteriormente. Belinha e a Lagarta Bernadette, que eu escrevi para minha neta, que o nome dela é Isabela Belinha. Que legal. Um por todos e todos por um. E o segredo da onça pintada. E justamente, né, as coisas, o universo vai
conspirando a teu favor, foi quando a Federação Espírita Brasileira decidiu a investir numa ilustração de qualidade. Os livros vieram arrebentando e me projetaram para o Brasil todo, para fora do Brasil. Que eram livros infantis para as crianças entenderem. E tinha um lado espírita. Tinha, o Um por Todos e Todos por Um é um livro que foi adotado em escolas. Eu não programei para as escolas, os livros foram. Alguém leu e levou. E teve escola que adotou o livro meu. Depois alguns que eu escrevi. Aí eu comecei a escrever sem parar para criança, né? Quer dizer que ali foi uma mudança radical da sua vida. Foi uma mudança radical da minha vida. E você não sabia. Olha, gente, vamos voltar um pouco rapidinho. Vou resumir a vida desse homem. Ele começou a escrever para não apanhar. Aí, para não apanhar, ele escrevia a redação pessoal. Aí ele foi escrevendo até os 17, 18 anos, ele não sabia que ele tinha o dom, ele continuava escrevendo, porque na mente dele ele tinha que escrever, ele não sabia. E só depois dos 40 anos, 41 anos, que ele conseguiu identificar que ele tinha talento e dom. Isso é bom para as pessoas entenderem. Sim. Que muitos dos dons que a gente tem depende da gente aceitar. Exatamente. Porque não adianta, mas eu só não fiz porque você é mãe, nunca falou que eu tenho dom. Você, pai, nunca falou que eu tenho dom. Meus amigos nunca me falaram que eu tenho dom. Calma aí, você falou pra você? Né? Aí daqui tá a prova, com 41 anos que você falou pra mim que você acreditou que você tinha o dom. Mas eu fui lançar esses livros com 47, né? 47. Que foi na Bienal de 2007. Entendi. Quer dizer, então ainda os livros infantis. Enrolou um pouco mais de 6 anos. Mas aí escrevendo para adulto. Escrever para adulto é uma coisa chata, um saco, sem graça. Porque eles são críticos, né? Depende de tudo que você vai falar. Assim, você tem que escrever coisas que eles querem ouvir. E eu atendi uma demanda para escrever o que eles queriam ouvir, de certa forma. E aí você vai ganhando identidade com o tempo, que você vai se apropriando de si mesmo. Só que a minha neta não ia ficar pequena para sempre, ela se tornou adolescente. Foco foi ela. Aí eu fui procurar livros para adolescente, não tinha livros espíritas para adolescente. Aí eu lembrei de uma frase do Chico Xavier: do nada não sai nada. Porque para escrever os livros, eu não gostava dos livros infantis e espíritas. A minha fala pode parecer presunçosa, mas é fruto do meu estudo. Sim. Quando eu procurei livros espíritas para criança, eu não achei as obras que eu considerasse que respeitassem o mundo cognitivo da criança. Ou o teu mundo. É o mundo que você queria mostrar. E eu me colocava no lugar da criança. O escritor ele tem que ter um processo de empatia com quem vai ler. E ter empatia com criança, para mim, é algo sublime, né? Então eu ia no sebo e comprava 10, 15, 20 livros infantis. Voltava para casa ávido, eu lia aqueles 20. No mês seguinte eu não tinha dinheiro e ia lá comprar mais 20. Então eu comecei a construir a literatura que eu produzi, os livros que foram para a Bienal em 2007, lendo Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Tatiana Belinsky, Ana Maria Machado, os grandes autores da literatura nacional. E quando eu verifiquei que não tinha literatura para adolescentes, aí eu comecei a comprar livros para adolescentes da literatura nacional, repetindo que do nada não sai nada. Só que ao mesmo tempo é como se startasse na minha mente, aí não para de jorrar a ideia. Sim, aí vai. Uma ebulição, eu comecei a escrever para adolescente. E aí eu comecei a ser mais conhecido, mais respeitado, etc, etc. Eu fui vivendo a minha vida, os meus tropeços, os meus tombos, os meus aprendizados, as minhas gargalhadas e as minhas lágrimas, os meus desertos. E fui caminhando, e assim, à medida que eu caminhava, eu percebia que eu não podia viver em função da opinião dos outros, em função do que ia agradar aos outros. E não foi fácil, mas o caminho foi se abrindo cada vez mais. Mas eu não sabia, os livros iam para as escolas. Você não estava sabendo dessa história. Não, aí automaticamente, por trás de você, estava tudo correndo e você acreditando que não estava correndo nada. Eu fui convidado para participar da Feira do Livro de Passo Fundo. É a feira do livro mais impactante do Brasil, para mim. E é a feira do livro no meio literário mais conceituada. Quando eu fui a Passo Fundo, eu nunca mais vou esquecer. Eu não tinha como registrar, eu estava sozinho. Começou a encostar ônibus vindo de escolas. E as criancinhas desciam dos ônibus com rabinho de onça, narizinho de onça, orelhinha de onça. Porque o livro O Segredo da Onça Pintada foi trabalhado nas escolas. Você ficou, aí você não sabia também. Não sabia. Aí aquela multidão, me levaram para um palco e aquela multidão de crianças embaixo. Você era o artista principal e ninguém sabia, você não sabia. Mas a história não acabou aí. Eu tinha lançado uma série para adolescentes, Anjos. Aí chegou ônibus com adolescentes.
Olha, ele é o escritor do Anjos. Meu Deus. Uma escola católica de Passo Fundo usou o livro lá com os adolescentes. Que legal. Então, são experiências que estão guardadas na minha alma e muita gente não sabe. Eu tenho um arquivo de fotos só em escolas, onde eu fui recebido, mas muitas escolas. Eu já tentei entregar para uma editora, que foi a responsável por todo o começo, mandei um arquivo de fotos e tudo, nunca me responderam. Então você percebe que tem algumas lutas que são suas mesmo. E Né? vamos tentar mostrar um pouco, narra pra mim esse choque emocional como escritor, você entrando nesse local, vendo as crianças, chegando os jovens, você olhando tudo isso, me conta pelo menos em 1 minuto, mais ou menos 2 minutos aí. É um momento de êxtase. Aquele momento, porque eu vou para aquele momento de solidão, eu escrevendo. E aquilo quando sai da sua mão é como se fosse um pássaro, né? Um livro é como um pássaro, que ele saiu pela janela, bate figurativamente, né? Falando, ele sai pela janela e ele vai embora, ele ganha o mundo. Você não sabe onde ele vai pousar. Ele pousa em corações que vão se identificar com a tua mensagem. É onde ele vai pousar. E quando eu vi aquela bando de andorinha reunidas por causa da literatura, porque a literatura faz isso, né? Ela é libertária, ela te provoca, ela te tira de dentro de si. Sem diminuir o peso e o valor dos jogos eletrônicos, porque tem valor. O que não tem valor é o vício e a prática exacerbada. Então o livro ele faz isso. E quando eu via as crianças, eu ficava profundamente emocionado. Lembrava do menino Adeilson. Lembrava das minhas dores de barriga, das vezes que eu apanhei. Lembrava dos meus pais e lamentava muito que eles não pudessem ver aquilo. Porque eu queria que meus pais vissem, né? Porque meus pais me traumatizaram. Isso até hoje tem uma necessidade, né? Eles me traumatizaram muitas vezes, mas eles me ensinaram muitas virtudes. Sim, isso não nega. Um pai desse aí sempre tem as virtudes. Mas a gente ainda quer mostrar pro pai. A gente é um menino, pode ter 70, mas a gente é um meninão que quer mostrar pro pai que a gente cresceu. Olha, a gente venceu. Você lembra quando você achava que eu não ia vencer? Onde eu tô? O meu pai era uma pessoa que foi órfão de mãe aos 2 anos de idade e não foi criado pelo pai. Durante muito tempo eu cobrei afeto dele, que ele não tinha para me dar. Aonde ele aprendeu? Justamente. Então, esse olhar, nosso olhar para os nossos pais, para as pessoas que nós amamos, ele tem que passar da personagem instituída. A personagem instituída é pai. E do pai, você tem um olhar aí atávico, arquetípico, de ver um modelo. Então, todo pai tem que estar dentro daquele modelo. E quando eles não estão dentro daquele modelo, a gente quer cobrar. E que o pai é o nosso herói. Exatamente. Você é pai hoje. Você sabe, então, os seus filhos. Você é o herói. Você é o cara mais forte do mundo. Se você olha para além do pai, você vai compreender as dores e a humanidade do teu pai. Por isso que, às vezes, eu sempre falo assim, às vezes, quando Deus tirou meu pai, fiquei muito mal em 2010, hoje eu consigo entender muito mais ele, não nessa terra, do que quando ele estava vivo. É uma coisa impressionante dizer isso, mas... Eu te compreendo. Eu consigo entender ele perfeitamente, porque essa era a minha cobrança. Eu queria fazer tanta coisa e hoje tudo que eu faço não tem, às vezes, muito êxito dentro de mim, porque ele não tá para ver. Eu te entendo. Mas ele está vendo. Isso eu devo acreditar. Essa energia amorosa da tua realização, quando você experimenta na tua alma genuinamente uma emoção de uma realização, e as tuas realizações, elas fomentam o bem. E fomentar o bem não precisa estar dentro de religião nenhuma. Sim. Isso é condição de seres humanos, de cidadão do mundo, que compreende o seu papel. Isso você faz, então é evidente que isso reverbera lá onde teu pai tá, meu. Porque a necessidade, eu sempre falo, eu falei isso para o Emanuel também, e eu falo direto, eu tenho muita preocupação com a minha alma. Então, se eu tenho preocupação com a minha alma, as almas dos outros também fazem importância para mim, então eu preciso trazer conteúdo. Então, por isso que vocês estão aqui. Perfeitamente. Então Nós estamos lá naquela que você viu com as crianças, você se emocionou, você identificou. Me identifiquei, me emocionei bastante. Eu tenho muita facilidade de conversar com crianças e adolescentes. Não sei de onde vem isso, né? Porque a maioria dos meus pacientes são adolescentes. Você queria de criança ter muitos amigos. Sem dúvida. E aí você não teve, então agora você tem um monte. Tem um monte, é muito de filho, né? Um monte de neto. E isso vem acontecendo comigo. E com os adolescentes se repetiu o mesmo êxtase. Nada disso foi programado. Os livros foram para as escolas sozinhos. E esse universo. Hoje,
Eu faço parte do grupo que faz palestras nas escolas, daquele grande psicólogo reconhecido no Brasil inteiro, o Rossandro Klinger, que criou o grupo Educa. Você está hoje com quantos anos? 64. Quer dizer, mas nós paramos com 47. Com 47 você tinha algum curso, alguma coisa? Foi fazer faculdade? Fui fazendo cursos. Foi tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. Tudo foi acontecendo. Né? Porque eu não tinha formação antes. Eu tinha formação apenas do ensino médio, até o ensino médio, né? Tá. E à medida que eu fui avançando, porque existe em mim uma necessidade constante de aprender. Sim. Então, se você for lá no meu quarto do hotel, você vai encontrar lá livros de filosofia, você vai encontrar outras obras, porque eu gosto de beber, porque eu preciso adequar a minha fala à necessidade das pessoas. Você foi lendo, estudando até chegar até aqui. Até chegar até aqui. Quer dizer, aí com 47, até chegar até aqui, o que teve de uma mudança, outra mudança nesse período de 47 anos até essa idade tua? Foi a minha libertação dos conceitos religiosos. Entender que eu não precisava virar santo, que eu precisava ser um ser humano, humanizado. Se você, né? As pessoas vão te olhar, nossa, você tá de bermuda. Ah, mas ele não é um. Mas ele não é um. Ele tá, não é? Exatamente. É ser você. Existem modelos, então eu passei a me apropriar mais de quem sou, continuo um processo de autodescobrimento, porque é algo que a gente não tem, não dimensiona e não limita. Não existe fronteiras para você conhecer e para você se expandir. Então com 47 você começou a evolução. Processo mais claro. Mais claro de evolução. Mais objetivo. Então 41, aceitação de quem você queria ser. Exatamente. Até os 47. Exatamente. 47 para frente começou a evolução do que você era. Mas ainda assim, sob a tutela de conceitos limitantes, por causa de questões religiosas. Não era a religião, eram os religiosos e eu. Ou você mesmo com o resto. Eu mesmo, exatamente. Muito boa a tua fala. A minha perspectiva de ver o mundo. Então eu me mantinha, mas aos poucos eu fui conseguindo e renovando, ressignificando os meus conceitos. Hoje eu sou muito tranquilo quanto a isso. Quer dizer, então aí você foi 47, vai me falando o que você foi evoluindo até você chegar até aqui. Aí você foi 47, estudou, começou a fazer mais livros, começou a participar mais de feiras. Sim, conhecendo muita gente. E essas pessoas abriram portas para mim. Aconteceram algumas coisas interessantes que vale a pena te contar, que não deram certo. Houve uma pessoa que se aproximou de mim, um advogado, que trabalhava na TV Bandeirantes. Esse advogado chegou a me levar para conhecer o Antônio Abujamra no teatro. Antônio Abujamra me recebeu lá nos camarins, abriu os braços, me deu um beijo no rosto, falou assim: Adeilson, eu quero adaptar 3 livros infantis seus, os 3 primeiros, para o teatro. Tu já pensou? Mas não aconteceu, não virou. E por quê? Não sei, porque talvez eu não tivesse preparado, talvez não fosse o momento, eu não sei. Eu fui levado na TV Cultura e cogitaram que eu escrevesse roteiros para programas para adolescente. Não deu certo. Você estava fazendo tudo sozinho? Tava. Era isso também, porque por trás não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Esse rapaz tentava me ajudar. Mas havia muito, sabe o que atrapalha muito? A nossa instabilidade emocional. Boa. Você tem que colocar alguns focos na tua vida. Você tem que ter focos específicos. E eu não tinha focos específicos. Eu misturava campo emocional, pessoal, com profissional. Senão eu teria sido mais profícuo ainda no que fiz e no que faço. Mas tudo faz parte do meu processo de despertar, de aprendizado, etc. Tá, então me ensina essa base aí, pra gente não perder esse contexto teu. Como é que divide isso? Ah, meu amigo, às vezes você tem que levar muita lapada na vida. Porque eu volto a repetir, nós passamos na vida atendendo modelos instituídos. Tem que viver desta forma. Se você não viver desta forma, você está fora de um contexto social aceitável. Né? E eu não tenho como falar sobre isso para você sem trazer um fato que aconteceu mais à frente na minha vida. Há uns 7, 8 anos atrás, que foi quando meu filho me disse que era filha. Que já tá com os 47 mais 7 anos. Isso faz pouco tempo. Então Ele tinha quantos anos? Meu filho tinha 32 na época. Ele só aceitou com 32. Então. Só. Também, ele era casado. Coitado dele, quer dizer, é o tempo que ele passou. Então, mas aí veja só. Porque a questão é assim.
os nossos entes queridos, nosso núcleo, tudo que acontece com eles reverbera em nós e da mesma forma quando acontece conosco. Olha só, você viu, você está sabendo. E aí, meu filho era casado e isso aconteceu e foi para mim, eu fiquei assim surpreso quando ele me disse, mas eu falei assim, tá, eu te amo e vai mudar o que na nossa relação, né? Mas a grande questão é que eu já viajava o Brasil inteiro fazendo palestras e pedindo para os pais prestarem atenção nos filhos, e aí eu tive que pedir perdão para o meu filho porque eu não prestou atenção. Não prestei atenção em você. E ele muito generosamente me disse, não, pai, tá tudo bem. Foi muito difícil para mim chegar até aqui. Naquele momento, você acreditou que aquela frase, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Você se cobrou nisso? Não. Putz, meu, você sabe, eu vou te explicar uma coisa assim, que tem coisas que fica difícil até no vocabulário humano você expressar. Você experimenta um sentimento ambíguo. Teu filho te diz que é filha. Então teu filho morreu. Meu filho morreu. Tudo que você imaginava. Tudo que você imaginava, ou talvez a expectativa que você houvesse criado. Mas o meu filho, o que eu tinha criado como pai, como os pais criam. Sim. Só que o meu filho, ele tinha caráter, uma pessoa boa. Ou eu ficava no velório, chorando a morte, ou eu ia para a maternidade cuidar da minha filha que estava nascendo. Eu preferia a maternidade. Isso é muito importante você dizer para as pessoas, que muita gente fala, e agora, como que eu vou agir? É justamente isso. Ele acaba saindo de um espírito, ele sai dessa maneira de viver, ele é outra pessoa praticamente, é outro mundo, é outro filho. É outro universo. Então, porque aí ele se solta, ele mostra quem ele é realmente. Mas a grande questão é que as pessoas inadvertidamente acreditam, vinculam, isso é um fator de ignorância, que gera homofobia, etc, etc, etc. As pessoas acreditam que as mudanças psicológicas dessa natureza têm a ver com comportamento libertino na área sexual. Sim. O caráter das pessoas não reside na genitália, não está no pênis nem na vagina. Sim. Não é ser homoafetivo, seja lá o que for, que vai definir se você é um ser humano bom ou mau. Mas as pessoas, por um comportamento, uma ignorância manifesta, preconceituosa, com raízes também muitas vezes religiosa. É decisão da sociedade. De interpretação pessoal. Elas discriminam, apontam e entendem que isso é vinculado a desvio de caráter, influências sobrenaturais. Então novamente a vida estava me convidando, eu já tinha 80 livros publicados no meio religioso. E aí? Eu vou esconder minha história? Falei, não, eu vou dizer quem eu sou e o quanto essa história me tornou melhor. E você fez um livro sobre isso? É o que as pessoas mais pedem para falar sobre esse assunto. Eu já escrevi alguns textos pequenos, não um livro especificamente sobre esse assunto. Tá. Eu tenho uma demanda que precisa escrever sobre sexualidade para adolescentes. Isso é importante. Eu preciso escrever. Tem um editor que está perto de nós, que até já me falou que eu deveria escrever o que eu falo. Ele é esquisito, cara. Ele não quer ser entrevistado aqui, viu? Eu tô gostando disso. Ele sabe que a hora que ele acabar de trazer pessoas aqui, eu vou chamar ele. Então ele tá trazendo. Entendeu? Vai deixar ele. Por enquanto vai dar certo. Né? Tá ótimo, eu tô gostando disso. Deixa ele, mas ele vai vir. Deixa ele. Então, sempre havia um processo da morte de um filho e a gestação de uma filha. E a gestação de uma filha nessas circunstâncias passa até por você modificar o vocabulário, trocar o artigo definido o por a. Eu não dava mais bom dia filho pelo WhatsApp, eu tinha que dar bom dia filha. Então veja que interessante os processos que nos levam a experimentar um trabalho de parto, para que eu ressignifique muita coisa. Mas antes disso, eu já atendia muitos garotos e garotas nessa situação, adolescentes que me procuravam. Interessante, eu não sabia. Sim. Só que aí eu fui viver a experiência própria. Então, esses fatos, sem dúvida alguma, contribuíram para que hoje eu falo aquilo que eu penso, respeitando o meu semelhante, que a base de uma convivência saudável é respeitar as pessoas. Sim, e o entendimento das pessoas sobre os assuntos. Mesmo que eu não concorde, eu devo compreender. Isso é básico numa vida saudável de relacionamentos humanos. Perfeito. Mas aí abriu-se tantas portas. A coisa entrou num processo absurdo, revolucionário na minha vida.
E teu filho ajudou nisso, porque Ajudou. é através dele que você conseguiu evoluir muito mais com esses jovens. Muito mais. Agora, a parte mais bonita da história não é essa minha, porque, assim, me perdoe a contundência, eu não consigo compreender um pai que não aceita um filho ou uma filha. Isso não passa pela minha cabeça. Mas a parte mais bonita não é minha, porque eu cumpri minha obrigação, amorosamente. E sou feliz hoje porque a minha filha me fez melhor. A parte mais bonita é que a minha filha era casada. Ele não tinha filhos. Quando o meu filho surtou, que precisou de tratamento psiquiátrico e tudo mais, foi a esposa que cuidou do meu filho. Quem ajudou a fazer a transição do masculino para o feminino foi a esposa. Quem está casada com a minha filha, Ana Carolina, e morando em Berlim, é a esposa. Ele está em Berlim. Berlim. Uma mulher muito bem sucedida, TI, de uma empresa de shopping center de cartões de crédito na Europa. As duas trabalham como TI, estão muito bem situadas em Berlim já há alguns anos. Felizes e eu mais feliz ainda. Bom, legal. Aí, quer dizer, nós estamos falando de uma época que muita mudança na tua vida, né, cara? Muita mudança. Começou o filho mudou o teu pensamento, o conceito de tempo e de vida, né? Porque você melhorou muito, né, como ser humano. E aí você continuou fazendo livros e livros e livros e livros. Esse daqui que eu tô aqui na minha mão, que é o Grito da Terra, que é o Inimigo Íntimo também. Isso aqui me chamou muita atenção. O que me chamou a atenção foi como reconhecer sua outra face e buscar a paz interior. Esse psil é aquele de bolso? Vende demais esse livro. Que é o de bolso, né? De bolso. As pessoas falam livrinho de bolso. Exatamente. Esse realmente é uma coisa gostosa, porque você abre, é dia a dia. É, dia a dia. Abre a hora que você quiser. Mas eu queria te dizer uma frase do Inimigo Íntimo. É isso que eu quero falar dele. Como reconhecer sua outra face e buscar a paz interior. Se eu pegar para eu ler ele aqui, o que vai me ajudar? E vamos falar dessa frase. Essa frase ela vai te provocar e vai fazer você mergulhar no livro. A frase é a seguinte: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Eu tô refletindo aí, porque com 30 anos eu fugi de casa, quis morar sozinho, entendeu? Mas não é a casa de alvenaria, é sua casa interior. Sim, aí agora que eu tô entendendo, eu entendi sobre isso mesmo, porque eu tava perdido. Exatamente. A hora que eu me aceitei. Então é justamente muito disso aí, é sua outra face. Exatamente, são as suas contradições. O livro te leva a conversar com as suas contradições. Ele tem o prefácio de uma coordenadora de uma escola de psicanálise e de um psiquiatra. Essa coordenadora dessa escola me procurou uns anos atrás, foi numa palestra minha e disse assim: você nunca pensou em fazer psicanálise? Aí eu falei: nunca pensei nisso. Ela falou: você devia, você é um psicanalista nato. Nossa, meu sonho é fazer isso. Eu sou formado em Direito, Publicidade e Marketing, mas eu sempre pensei nisso. Aí ela disse assim: eu não posso te pagar para estudar na nossa escola, mas eu posso te dar uma bolsa de 100%, você quer? Eu falei: eu quero. Aí eu fiz psicanálise, depois eu comecei a me aprimorar. O que identifica a psicanálise para você? Deixa eu situar para as pessoas entenderem. Psicologia e psicanálise. Sim. Qual é o objeto do psicólogo? É o consciente. Qual é o objeto do psicanalista? É o inconsciente. Então, o psicólogo vai trabalhar com o eu consciente e o psicanalista com o inconsciente. Eu digo para os meus pacientes: você vai falar e eu vou ficar com uma peneira aqui escondida, peneirando o que você está falando. Depois eu vou te mostrar tudo o que você falou sobre si mesmo. E as pessoas se surpreendem. Mas eu falou. Um grande psicanalista chamado Lacan, psicanalista francês, ele dizia que o inconsciente se manifesta pela linguística. Nós falamos dos nossos traumas. É que nós não ouvimos as pessoas e nós não nos ouvimos. A grande genialidade de Sigmund Freud foi que ele se ouvia. E ele era tão competente que ele conseguia sair da ilha e olhar a própria vida. Ele interpretava os próprios sonhos. O livro que ele lançou em 1900, ficou pronto antes de 1900. Mas como era uma virada de século, e ele sabia que ele estava lançando um livro revolucionário, ele esperou 1900 para lançar. Lançar o novo século. Interpretação de sonhos. Então, são personagens espetaculares. A base de todo o pensamento é Freud. E através de Freud, da estrada de Freud, veio Jung, veio Melanie Klein, veio tantos outros psicanalistas que trilharam as suas estradas, mas precisaram passar pela estrada de Freud.
E o que você identifica você hoje como psicanálise? Com a sua. Ah, sim, eu sou Você para você. Eu sou fã e sou voltado muito para um pediatra inglês chamado Donald Winnicott, pediatra e psicanalista, que tem uma obra primorosa que diz assim, o título dela, Tudo Começa em Casa. E ele fazia seminários e palestras arrebatadoras falando sobre aquilo que hoje eu tento falar, procuro falar e procuro aprender sempre. Tenho que buscar sempre aprender, que é falar sobre o psiquismo da criança, o psiquismo do adolescente e o quanto isso envolve dentro do processo relacional na família. E aí me fala uma coisa, a gente está conversando antes da gravação. Você vai dar muita palestra hoje, você vai em muitos lugares. Eu acho que principalmente você vai em muitos centros da palestra, né? Também? Em centros e em escolas. Centros e escolas. Escolas, congressos, universidades. E você gosta de não ser identificado como um espírito em si. Você, como que é isso? Me explica para eu não poder falar besteira. Quando você vai fazer a apresentação de alguém e você escreve assim, um escritor espírita, você está querendo dizer para as pessoas que estão ouvindo e vendo que aquela pessoa só escreve sobre espiritismo. Um escritor que é espírita. Que é espírita. Exatamente, é diferente. Então eu posso escrever sobre educação, posso escrever um poema sobre o amor, e eu faço isso nas redes sociais. Eu escrevo sobre as coisas que o meu coração me pede para escrever. Mas a fé que eu abracei é o espiritismo. Aquilo que me consolou, que me apontou caminhos. O espiritismo me fez pensar num conteúdo filosófico que eu considero arrebatador. Nós passamos séculos nos indagando se existe vida depois da morte. Hoje está provado, não é? Pela mediunidade, por obras espetaculares que nos consolam. Há em grande indagação hoje que o espiritismo me trouxe real, porque eu não tenho que ficar pensando na vida futura, é se existe vida antes da morte. E se eu tenho vida antes da morte, é isso que me move. E por que a maioria dos espíritas, eles pensam muito mais na vida que vai do que na vida terrena? Eu falo assim, a minha pergunta, eu vou tentar reformular. Eu bato muito na tecla que a gente fica ajudando muitos espíritos de fora e esquece a terra. Para você, não sei se você conseguiu identificar, eles vivem muito mais o mundo espiritual. A grande maioria. Esse intercâmbio com o mundo espiritual, ele faz parte da prática espírita e é salutar. Mas muita gente só quer lidar com o mundo espiritual porque não consegue administrar as próprias dores. Dói viver. Nietzsche tem um conceito que ele desenvolveu, que ele deu o nome de super-homem. Nós devemos ser um super-homem. O que é um super-homem? É um homem de aço, que você vai dar um tiro, ele não vai morrer, que tem uma visão de raio-x. Não, o super-homem, na concepção de Nietzsche, é aquele personagem que sabe que dói viver, sabe que a vida é cíclica, sabe que está sorrindo hoje, mas que amanhã pode estar chorando. Mas mesmo com tudo isso, com a desesperança que a gente vê à nossa volta em todos os lugares do mundo, com as guerras, com as discriminações, etc., com os crimes, mesmo eu sabendo disso, eu sou um super-homem, porque eu escolho viver. Sim, e a gente percebe, você falando no mundo atual que nós estamos vivendo hoje, a gente percebe que hoje o mundo está muito mais difícil, está tudo muito mais difícil em tudo, em trabalho, em pesquisas, as pessoas hoje se julgam muito mais, as pessoas procuram o Google para descobrir, não procuram o médico, elas querem viver uma independência, às vezes sem estudos. E aí a gente vê essas barreiras da ignorância tomando forma de verdade. A ignorância, eu não falo só em não entender. A ignorância, às vezes, com as palavras, e a ignorância também de não entender o que está falando, mas quer falar. Esse bloqueio da terra, o que você pode tentar me ajudar? Porque a gente olha isso, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sofre, pelo menos para mim, consigo identificar. Quanto mais a gente entende, mais a gente sofre nesse mundo que a gente está no atual. Você está se transformando num homem de aço, num super-homem. Tem que aceitar e engolir? Você tem que fazer o seu melhor onde você estiver. Sempre. Como pai, nesse trabalho que você abraçou de abrir portas para que outros companheiros venham aqui. Você tem que fazer o teu melhor. Em família. Onde você estiver, profissionalmente. Onde quer que você esteja, faça sempre o seu melhor. Isso é o diferencial. Se nós ficarmos olhando para as dicotomias do mundo, para as dificuldades do mundo, efetivamente nós iremos nos fragilizar. Sim.
Então, se eu vejo alguém caído que eu posso estender a mão, estenda a mão. Faça o seu melhor sempre. Que esse é o mundo. Esse é o manicômio no qual nós estamos internados, na escola espiritual, seja lá o nome que você queira dar. Mas é fundamental entender, eu posso fazer a diferença, como o beija-flor no incêndio da floresta. É só uma gotinha. Você falou uma coisa que é verdade. Eu me sinto hoje internado no Brasil. Eu me sinto ainda que eu estou no hospital, que é o verdadeiro hospital, que a gente tem que aprender tanto limpar nossas almas, as nossas dores, os nossos machucados, e aceitar que cada um tem o seu tempo. E para mim é muito difícil uma pessoa ansiosa falar. Eu sou muito ansioso. Eu te entendo. Então, quando eu entendo, ainda é pior mais quando eu entendo. Aí eu entendi, eu quero que você entenda rápido. E a gente acaba sendo, sei lá, egoísta. Mas você tem que ver que você está inspirando pessoas. E quando você tem um grupo de alunos tão diverso na compreensão do mundo, na capacidade cognitiva de enxergar a mesma coisa e interpretar de uma forma diferente. A interpretação ela tem muito a ver com a infância, com a educação recebida, com a adolescência. A nossa compreensão de mundo passa por isso. Todos nós que somos adultos fomos impedidos de chorar na infância. Nos ensinaram a não chorar. Isso é bobagem, não chora, engole o choro. Isso foi o que nos ensinaram. Sim. Então nós crescemos entupidos de lágrimas. Na adolescência a mesma coisa. O adolescente é desrespeitado emocionalmente. A criança é desrespeitada emocionalmente. Isso reverbera na nossa vida como adulto. E por isso o número de pessoas traumatizadas, limitadas, inseguras, medrosas, e num mundo tão hostil, de tanta competitividade, com tanta barbárie, evidentemente que isso acaba afetando a gente. Mas nós não viemos aqui trazer um tratado de cura, né? Nem de psicanálise, Sim. mas dizer às pessoas, olha, eu sei que não está bom para você. Eu sei que está doendo de alguma forma o que você está vivendo, mas faz o teu melhor. Isso vai certamente te resgatar em algum momento, te trazer uma alegria nova, ou espera uma noite entre 2 dias, quando te acontecer algo, um agravo, um sofrimento, espera que venha a noite, espera amanhecer, porque 1 minuto depois da meia-noite já é nova madrugada. Eu comecei a escrever de 95, foi a primeira vez que eu escrevi uma letra de música, que eu sempre gostei disso. Hoje sou compositor, tenho mais de 100 músicas por Que aí. delícia, hein? Depois vou mostrar Parabéns. os quadros pra você. Então, quando você falou isso de não chorar, eu já não me lembro muito de mim, porque pelo contrário, as pessoas falam, não fala muito pro Daniel, que o Daniel é emocional. Deixa pra lá esse assunto, o Daniel é emocional, porque o Daniel chora. Eu choro, desde que o mundo é mundo, eu choro muito. Eu Faz choro muito bem. desde a infância até hoje. Eu choro até se assistir um filme que me emociona naquele momento, que o pai abraça o filho, eu choro. Não chorar de não. Eu te entendo. Lágrimas, sai lágrimas de verdade. Mas aquilo lá parece que é uma renovação da minha alma. Vai. Mas é isso aí, mas tem que chorar. E eu sempre achei que não é porque eu vou chorar que você torna fraco. Pelo contrário. Não. Ninguém me derruba. Porque eu bato pra cima de todo mundo, no bom sentido, entendeu? Eu entendo. Então, não é que você chora. Eu acho que vale a pena chorar, né? Não, nós precisamos chorar. E precisamos, no tempo de chorar, chorar. E no tempo de sorrir, sorrir. Sim. Quando você se represa, você inibe suas emoções, você vai represando isso num dique. Porque é nosso corpo, cara, ele tá pedindo isso. Eu falo isso no livro Inimigo Íntimo. As emoções não vividas vão sendo colocadas num dique. Um dia esse dique rompe. O que aconteceu comigo. Você experimenta uma sensação de afogamento, que é o que eu digo no livro. Uma pessoa que cai na água e não sabe nadar, ela se afoga. Mas o afogamento psíquico se dá por dentro, aquela angústia, aquilo que sobe, você quer fugir e não sabe para onde fugir, porque se dá por dentro, você tem medo. Mas correr para onde? Se está acontecendo por dentro. A maioria das pessoas vive isso hoje. Você tá me contando uma coisa, que meu falecido morreu em 2010. Ele morreu, eu enterrei ele, eu peguei o carro, fui fazer prova, 10 minutos depois de enterrar ele. Sentei em bar de chuva, eu fui em bar de chuva fazer prova, completamente louco eu tava. Porque eu não queria chorar. Eu não queria chorar. Eu só fui realmente chorar e soltar, não sei quanto tempo depois, não sei se foi 1 ano, 2 anos. Eu lembro que eu trabalhava no hospital psiquiátrico na época, eu tinha toda vez eu tinha um cafezinho com os psiquiatras, eu conversava com eles para identificar o corpo humano, eu adorava falar com os moradores, com as pessoas, então os internos ficavam na minha sala, eu conversava com eles todo dia. E nesse dia ele falou, pelo amor de Deus, você precisa
chorar, você precisa viver O luto. o luto. Falava, isso aí é pé fresco, eu não vou viver luto nenhum. Eu queria se tornar forte, mas rapaz do céu, hoje eu entendo o quanto me fez mal. Porque quando eu caí em choro, eu comecei a relembrar de tudo. Mas até então, eu só pensava em coisa ruim. Mas que bela homenagem você fez a seu pai, hein? A melhor homenagem que a gente pode fazer a quem nós amamos é viver homenageando eles, fazendo com que a dinâmica da vida se cumpra, não se abandonando, né? Nossa, eu acho que eu tava pensando assim, todo programa que eu falo dele. É engraçado isso, né? Mas se agora... falar pra você que toda vez eu briguei muito com ele, nossa senhora. Então, você aqui, eu trouxe a peneirinha, mas eu não te mostrei, né? Você já falou do seu pai várias vezes. Aí, você vê? Isso é marcante porque ele é a tua referência, né? Eu comecei a trabalhar com ele em 93 e só parei a hora que ele morreu. Entendi, mas vamos aproveitar nossa sessão psicanalítica. Fale-me mais sobre isso. Eu sou um novo homem, porque eu não conseguia falar dele sem chorar. Você Então. entendeu? Olha que coisa legal. É uma emoção e eu fico feliz em saber que você está falando isso daí, porque eu consegui passar várias etapas da minha vida. E é bom as pessoas entenderem isso, Sem passar as dúvida, etapas. Sem dúvida. As pessoas não morrem. As pessoas Mas há estão que se ter vivas. paciência com a nossa humanidade. Quando o choro vier, deixa fluir. É a nossa humanidade. Você não pode negar a sua humanidade. Caso contrário, você adoece. E o que você está pensando na tua vida agora? Você já fez 90 livros? Quantos livros? 96. É 96 ou 97? Eu tenho mais 2 para sair esse ano, né? 98 vai chegar esse ano. Se for 97 mais 2, 99. Não, se for 96. Não vai bater os 100 esse ano? Não, talvez escrito, mas não publicado, né? Publicado, acredito que a gente bate o ano que vem. E como que é? Vou fazer o livro. Que tipo de livro? Como que é? O que você imagina? Por que você vai fazer o livro? Você pesquisa o que a humanidade está precisando? Pesquisa? No caso do trabalho com crianças e jovens, eu procuro atender a demanda de uma literatura que fale a angústia da criança, para que você, numa história, possa interpretar o que se passa com ela. Então eu crio de acordo com as demandas que me chegam da vida, nesse campo. Mas eu elaboro também projetos no meio espírita que eu considero relevantes por trabalhar obras clássicas adaptadas ao entendimento da criança e do adolescente. E os desafios, né? As próprias experiências. Eu vou lançar um livro agora que se chama Construtores de Asas, que é da minha experiência nas escolas. Construtores de asas, os pais são construtores. Sim. E os professores. Então, nós precisamos de 2 asas para voar. A asa do intelecto, a asa da ética moral. Os pais dão essa asa, ética moral, para os filhos. Os professores dão a asa da sabedoria. Sim. Mas esses universos, eles se confundem, porque os professores também, quando entendem que podem usar o afeto na prática pedagógica, isso revoluciona. Existem professores, existem educadores. Aqueles que você lembra da sua escola foram educadores. Aqueles que você não lembra mais foram professores. Interessante. Eu vou te fazer uma pergunta agora, como um psicanalista que você é, e um escritor vai bater o 100. Vai bater o 100 esse ano, você vai ver. Você é meio maluco mesmo, você não vai parar. Agora, quer dizer, me fala uma coisa que vai impressionar quem tá querendo. Todo mundo pode escrever um livro, todo mundo deve escrever um livro, é plantar uma árvore, escrever um livro, isso daí, ou não? Olha, essa é uma frase que as pessoas têm como uma meta de vida. Eu diria que todos nós já estamos escrevendo um livro. E eu vou te falar baseado numa história infantil que eu escrevi. Nós temos o lápis das atitudes, nós escrevemos no caderno da nossa consciência e nós precisamos utilizar da borracha do perdão. O livro mais bonito é aquele que a gente escreve na vida das pessoas. Às vezes a gente escreve rasurado, a gente magoa e escrevem também rasurado. Metaforicamente falando, nós estamos escrevendo todos os dias, quando abrimos os olhos, uma página da nossa história aqui na Terra. Quanto a escrever um livro para ser publicado, etc., todo mundo pode aprender, elaborar. Hoje não faltam condições de se aprender o caminho da literatura. Mas eu entendo que para ser psicanalista ou para escrever livros que toquem o coração das pessoas, nós precisamos abrir o caminho das nossas próprias emoções.
ser quem somos e nos revelar para o mundo. Você sabe que vou até voltar um pouco, as pessoas falam, nossa, o Daniel chamou o rapaz de louco, como assim? Não. Por que eu quis dizer isso, gente? Foi que a Antônia Bujanra, quando me viu, eu entrei, ele falou assim, bem-vindo ao mundo dos loucos. Porque na realidade é o seguinte, se nada tivesse dado certo, você continuasse a falar, você tem 98 livros, vai fazer 100 livros, você largou teu emprego que estava fixo lá, você ganhando dinheiro para fazer livros, você é louco, né? Então, você só não se tornou louco para a sociedade porque tá dando certo o teu sonho. Tá dando Senão certo. Teu sonho seria sonho de louco. Você conhece um grande psicanalista, escritor, meu ídolo, eu me inspiro nele, leio os livros dele e me deleito, chamado Rubem Alves. Ele fez tanto sucesso, né, já é falecido, e perguntaram para ele, Rubens, como é que você planejou essa sua carreira de tanto sucesso como escritor? Diz pra gente como foi que você planejou. Eu não planejei, eu cheguei até aqui porque tudo que eu planejei deu errado. Você falou de mim agora. É isso. Por que eu tô sentado aqui? Eu acho que até você fala, isso aí é mandar de Deus para aprender a conversar, ter paciência de escutar e conseguir entender cada ser humano, porque até então as dores minhas eram muito fortes. Quem sofre mais do que eu? Sim. Né? E aí vocês sentam aqui, vocês me mostram que vocês sofreram muito mais. No bom sentido, porque cada um tem suas dores, cada um tem suas dores. E aí que a gente para de sofrer e começa a aprender e começa a crescer, né? Desejo que você se torne um grande super-homem. Amém. Você já rolou a peneirinha aí, você viu que eu já falei bastante coisa, né? Então, Fê, depois me dá o telefone que a consulta já tá praticamente certa aqui, ó. É isso aí, gente. Eu espero que vocês estejam gostando desse bate-papo. Eu acho que é um bate-papo fantástico. Podia ficar horas e horas aqui. Mas, ó, vamos já agradecer desde já aqui aos nossos patrocinadores, a Mercavejo Brasil, a Lick Shop Germânia, a Vox FM, a Merlin Brindes, a Granja Dois Irmãos, que desde 1970 produzindo ovos de qualidade, ao apoio do Regional, a Fidelidade Clean, a Revista Estampa, a TV Cidade Catanduva, a Óticas Brasil e a Luciana Magazine. Meu muito obrigado. A entrevista desse grande homem aqui, o Adeilson Salles, vai ficar gravado dentro do Café com Záquia.com/, vai ter o nome dele lá vai ter os cortes dele também lá. Compartilha, marca, chama seus amigos, convidem seus amigos para conhecer o projeto do cafécomzaquia.com, vale muito a pena. Se você foi um bom menino, eu vou te dar presentes aqui, ó. Aqui, ó. Eu tava esperando o ovo agora. Esse ovo não vou jogar na sua cara. Você vai ganhar a cartela fechada, olha aqui, gente, ó. Não queiram saber o que a gente conversou antes. Aqui, ó, esse aqui é da Grande Dois Irmãos. Ovos maravilhosos, tirado dos meninos de lá, é coisa de primeira. É ovão. Isso é o tamanho do ovo. É ovo grão jumbo. Esse é jumbão. Nossa, é jumbão mesmo. Aqui também, do nosso Elite Fidelidade. Kit de viagem, você que viaja para todo lado, tem o kitzinho viagem. Muito obrigado. Você também acaba de levar também a camiseta do Café com Záquia. Olha aqui, essa aqui. Caso ficar muito grande, você pode mandar apertar. Mas olha aqui. Essa aqui é a camisetinha nossa, para você lembrar. Você que pode maravilha, deixar guardado de lembrança. Olha aí, Ricardo. Ó. Que beleza, hein? Parabéns pelo teu trabalho também. Viu? Parabéns pelo teu trabalho. E aí você também vai levar a nossa plaquinha. A plaquinha do Café com Záquia, pra você lembrar dele também, que tem até a plaquinha, tudo. A gente tenta fazer mais, mas a gente não tem condição de fazer mais. Ricardo, vê aí quando é que eu volto. Caramba. É isso, legal, as pessoas têm vontade aqui. Mas eu quero agradecer demais a tua presença, quero agradecer também o Ricardo por trazer o pessoal aqui, mas não é por causa disso que ele vai fugir daqui, uma hora eu pego ele, foi o que eu te falei, né? Tenho certeza. Depois que eu falei que eu ia chamar ele falou, eu vou te trazer. Ele começou a trazer, rapaz, não sei o que eu posso dizer pra ele. É verdade. Você vê que coisa? Mano, safado, senhor. Deixa ele comigo. Você vai vir sentar aqui ainda, você vai ver se não. Tá todo mundo pedindo isso, viu? Nós vamos conversar com o Ricardo ainda. Vai dar certo. Mas falando brincadeiras à parte aqui, o que você espera? Você poderia falar para o pessoal, vamos falar da religião dos espíritas, que você frequenta bastante essa base, sobre os teus livros, sobre a religião, espiritismo, né? E o futuro do Brasil. Eu digo às pessoas, no meio espírita, evidente, eu já disse, é a terceira vez que eu digo que é a fé que eu abracei, pelas minhas experiências, pela mediunidade, essa questão toda, mas não é necessário que a gente tenha uma comunhão com o sagrado, para nos ajudar a atravessar esse deserto que é viver aqui na Terra muitas vezes. Não confunda o Evangelho com
os cristãos. Tenha sempre em mente que a tua comunhão deve ser com Deus, e esses ensinamentos são ensinamentos que nós vamos morrer, vamos voltar para a terra, eles estarão aqui porque são realmente palavras de vida. Sem nenhum fanatismo, sem nenhum tipo de proselitismo. Quem muitas vezes nos encaminha para o encontro com o sagrado é a nossa própria dor. Assim aconteceu comigo. Mas eu digo a você que antes de julgar, seja qual for a religião, é importante que a gente conheça um pouco e não tenha o entendimento das coisas apenas por ouvir falar. Eu não tenho como te passar a minha experiência pessoal, porque foi uma experiência pessoal. E a experiência com Deus, ela é única porque ela é pessoal. Ninguém conhece Deus por uma fala terceirizada, de quem quer que seja. E o Espiritismo foi uma experiência pessoal para mim, e o meu testemunho é do quanto ele me fez bem e me ajuda a lidar com as dores humanas. Então eu não demonizo a religião de ninguém, e não demonizo também filósofos pouco estudados e muito execrados como Nietzsche, que as pessoas preferem execrar do que conhecer, ver por detrás do que se fala, o que ele tinha para nós. Então, eu desejo a todos que nos tornemos um super-homem no entendimento da vida e com capacidade de amar. Muito bem. Eu agradeço a todos, eu agradeço a oportunidade de ter aprendido essa grande aula aqui. Eu acho que é para poucos também ter a oportunidade de sentar frente a frente com você, bater um papo. Eu que agradeço. E dizer um pouco o que a gente pensa, e você vai retornando aqui. Eu te agradeço de coração mesmo. A vocês que estão escutando a gente, nosso muito obrigado, compartilhe, chame a galera para conhecer um pouco o cafécomzakia.com. A gente agradece demais a audiência e agradece demais o carinho das pessoas que passam na rua. Eu estou escutando um por um os elogios, o pessoal que enviam para a gente o WhatsApp, as mensagens, eu estou escutando, estou lendo tudo. Muito obrigado, gente. Sem vocês a gente não teria o porquê continuar fazendo isso. Vamos para cima e acredite em Deus, acredite no Brasil, acredite no mundo melhor. Muito obrigado. É isso aí.